Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos e conhecidos. Obrigado! Então, Jussara, mais uma vez nós aqui no canal Arquiteta Pedagógica. Desta vez nós vamos abordar um pouquinho mais sobre o tema família, né? Dia 15 agora de maio, o Dia da Família. Neste domingo agora nós estamos comemorando também o Dia das Mães. Parabéns pelo teu dia, mas não tinha não tá assistindo. E assim, ó, qual é a reflexão para hoje dentro, né, do tema família? A tua visão, é como tu vê essa família hoje em dia? Qual é essa formação de família e o impacto disso para a escola, para a sociedade como um todo? Porque eu sei que tu tá sempre envolvida com muitas famílias, de diversas formas aqui dentro, né, do centro. Como nós estávamos falando, não tem um manual de instrução para ninguém, né? Então eu queria que tu já iniciasse a tua fala dentro desse tema. Então, obrigada, Marcela, pelo convite. Um tema bem delicado, inclusive um tema que a gente tem que ter uma certa cautela, né? Porque eu digo, a família, as famílias, é algo de mais precioso que a gente tem, né? Seja ela bem formada ou seja ela desestruturada, né? Mas ela é uma família, né? E dentro da família a gente tem os nossos bens mais preciosos, né? Que são nossos filhos ou nossos familiares, né? Que nós como profissionais a gente tem que ter muito jeito para chegar naquela família. Como que a gente vai abordar aquela família, né? Vai ser como nós profissionais vamos ser aceitos ou não, né? Porque a família já tem uma desestrutura, né? Se a gente chegar de uma forma que não seja bem vista, também não vamos conseguir nada como profissional, né? Então, só que atrás daquele profissional também tem uma família. E como que tá a família dele também, né? Então, é um conjunto de coisas que a gente precisa ter muita cautela, né? Então, falar da família é algo precioso, delicado, minucioso, mas algo que tem uma força que vence qualquer coisa. Eu digo porque se a família está unida, a família vence. Se a família está desestruturada, principalmente as crianças também estarão desestruturadas, que é o que acontece nas escolas, né? Então aqui a gente trabalha com muitas famílias e trabalhamos com muitas crianças também. Os animais nos ajudam muito. Graças a Deus, eu digo assim, estar ao ar livre e trabalhando com animais e com criança é uma graça de Deus, né? Porque a gente tem e consegue perceber mais os sentimentos e mais ver aquela parte sensível, às vezes, da criança ou da família que se apresenta no momento, né? Então a gente tem que ter um certo cuidado. Porque eu digo assim, uma mãe ou um pai, quando a gente vai falar daquilo que mais vai doer nele, que mais vai mexer. Nada mais toca do que tocar no teu filho ou na tua filha. Então eu acho que cada família deveria começar a se autoavaliar, sabe? O que eu tô contribuindo com essa criança que é pequena, né? Acontece muitas separações, os pais estão se separando. Eu sempre comento, o relacionamento não é para ser para sempre, é para ser para sempre. Mas caso não dê certo ou que algo, né, dentro do relacionamento não deu certo, não somos obrigados a permanecer com aquela pessoa, mas somos obrigados a pensar, não, existe uma criança, existe um filho, e aquele filho, não importa o pai, a mãe, né? Eles têm olhar para a mãe e olhar para o pai, e aquilo não pode ser confundido no relacionamento, né? Então essa parte é muito delicada. Então o que acontece? As crianças estão chegando, como tu comentou, na escola desestruturada, porque automaticamente a família está desestruturada. Então como chegar nela, como se aproximar dela,
como falar com aquela família, né? Como conseguir tocar naquela família com que cada ser da família, cada pessoa daquela família faça uma autoavaliação. E muitas famílias, hoje, as mães estão ficando grávidas jovens. O nosso cérebro não amadurece com 26 anos. Quantas mães, 15, 16, 17, 18 anos, aí elas também não estão estruturadas para ter uma criança e para aquela criança estar inserida na sociedade. Porque ela também não está pronta. E acaba refletindo isso em toda a escola. E acaba refletindo isso na escola, na sociedade, no grupo de amigos. E quem cuida? Quem vai ser responsável por essas crianças? Isso. Pela educação. O que a gente também estava comentando aqui, o que está acontecendo também com essa criação, né? Essa criação dessa criança que é pequena, precisa de todos os cuidados. Vai a avó, que gostaria de ser vó, né? Porque muitas vezes as vós ou os avós gostariam de ser avós, né? E não ser pais. Não assumir a responsabilidade da educação, no caso. Isso, então completo. Elas estão assumindo algo que elas gostariam de ser apenas avó. Passear, né? Levar ao médico quando a mãe ou o pai não podem. E eles estão assumindo a educação dos filhos. Dos netos, né? Porque na verdade são netos, mas são filhos. Acabam sendo filhos. É a mesma educação que foi dada ali, mas daí tem a doçura da avó, como se diz, né? A doçura, a avó querendo naquele momento ser vó. Exatamente. Daí acaba às vezes deixando algumas coisas passar, né? E isso é uma realidade que quem cuida é sempre alguém da família ou alguém uma babá. Hoje em dia, por exemplo, a criança passa mais tempo com um cuidador do que com a sua própria mãe ou com o seu próprio pai. Mas temos a demanda do trabalho, a falta de tempo, que é o que mais, né, os pais têm reclamado. E quando tu falou assim, ó, em relação à estrutura, o que está acontecendo, sabe? Muitas vezes quando tu chama um pai, uma mãe na escola, eles trazem uma bagagem, uma história que às vezes tu fica até constrangida pelo aquilo que tu tá querendo cobrar, sendo que ele tá com vários fatores, várias, né, coisas interferindo na família que impedem que eles deem mais atenção para os seus filhos. Daí é um temas que não vem pronto, uma atividade incompleta, não teve tempo para fazer a lição. Então, atividades incompletas, as crianças não dão conta de tudo sozinha. Não, eles nem podem, eles não conseguem. E aí, eles estão em processo de aprendizagem, de desenvolvimento, eles precisam do adulto, né? Só que o adulto, como tu disse, né, ele tá com problema, ele tá com problema de relacionamento, ele tá com problema de trabalho, ele tá com o problema. E daí quem quer afetar? A criança. Então, o que eu penso que cada pessoa, cada mãe, cada pai, a gente teria que começar uma autoavaliação. Eu me avaliar, eu faço essa avaliação até hoje como mãe. Um dos meus filhos, o Matheus tem 28 anos, o Manu vai fazer 20 anos. Né? E eu tenho que muitas vezes parar e pensar. Então eu acho assim, o convite para as famílias é que cada um conseguisse um tempinho, porque a gente consegue esse tempo. Se a gente se programar, não, hoje eu vou ter um tempinho, no horário do banho, no horário que vai para o quarto, sabe? Pensar um pouquinho o que eu estou fazendo comigo mesmo, com o meu filho e com aquele familiar que está junto comigo, né? O próprio relação entre pai e mãe, seja ela como cônjuge, como casal, unidos ainda, como separados. Então eu tenho que olhar para aquele ser frágil, pequeno, que ele vai ter um futuro, ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que vencer também os relacionamentos dele. Como que está essa formação, sabe? Então a gente está muito na internet hoje o dia todo, ou na TV, e aquela criança está ali.
E quando tu estava falando agora, eu fiquei pensando, né? Quantos conflitos que eu, digamos, eu vou ter um conflito. De que forma que com o meu conflito eu vou direcionar a minha filha, o meu filho. Se eu tenho vários conflitos internos e externos para resolver, e aí entra esse momento de reflexão, porque os filhos crescem, eles vão. Dali a pouco tu nem viu eles crescerem, tu nem percebeu. Por isso a questão do tempo, quando diz assim, eu tenho abordado muito essa questão do tempo. Que tempo que tu vai tirar? Que horário para criar uma rotina, para essa criança saber que naquele momento ela vai ser a atenção, ela vai ter toda a tua atenção. Nós sabemos, eu estou bem ciente disso, que é muito difícil. É difícil. Mas eu acredito também que é possível. É possível. Né, nesse momento que tu traz assim, essa autoavaliação. Como é importante isso. Eu gostei muito dessa. Como é? E a gente, como ser humano, tem que se autoavaliar todo dia. E assim, ó, eu não vejo como uma solução mágica, Não. Jussara, mas já é um ponto. No começo. Sim, é um ponto assim para te iniciar a partir dali, fazendo uma avaliação. Porque no momento que escola ou a criança está tendo algum problema, é um sinalizador. Claro. Que tu tem que fazer uma autoavaliação para ouvir. E é por isso que a escola chama, que a escola manda bilhetes, que a escola está sempre ali tentando resgatar essa família para estar junto com essa criança. Mas assim, ó, eu te chamei assim porque é um desespero geral. Sim. Das escolas. Essa questão que os pais estão tendo mais tempo, às vezes para o celular, para a TV, para outros afazeres, e aquela criança está sendo deixada. Então, voltamos para a questão da autoavaliação. O que eu posso fazer para ajudar o meu filho? O que eu posso, junto com o meu cônjuge, ou com o pai dessa criança, ou com alguém da família, para amparar? Porque essa criança precisa ter uma referência. Sim. E aquela criança, ela está em formação. Como que eu estou formando ela? E não é jogando de um pro outro? Não, porque daí aquilo a gente... Cadê os adultos das relações? Então aquilo, nosso humano, como eu digo, o nosso humano é muito forte. Né? Então aquilo tem que ser deixado e olhado para aquela criança, sabe? O que acontece entre mim e você, isso tem que ser adultos. Mas o que acontece entre mim e você e afeta ele? O que está acontecendo? Mas isso, como tu disse, é muito difícil. É muito difícil, mas é um começo. Porque eu não tenho a fórmula, você também não tem, e não existe. Minha mãe sempre falava, nunca se atira pedra no telhado do vizinho, porque o teu telhado também é de vidro. Me diga qual a família que é perfeita. Nenhuma. Sempre vamos deixar alguma coisa. Mas eu acredito assim, ó, que pessoas como tu, Jussara, que é uma educadora, né? Nós como professoras, as pessoas que estão em volta dessa criança podem contribuir, podem colaborar e proporcionar também momentos de reflexão. Mas como nós estamos preparando essa criança para a adolescência, o pequeno, para a juventude, para a vida adulta, sendo que ela, além dela não ter uma referência, ela também não está tendo uma direção para ser cada vez melhor em todos os sentidos. Porque, como tu disse, ela está em formação. Quem é que vai contribuir para essa formação? A família. Qual é a referência que ela tem de família? Quem é que está ajudando ela no dia a dia? Então, é preocupante uma coisa assim, ó, como eu falei. Está chegando na pequena idade, que é 4 anos, né? Aí que tá. Que antes ela estava em casa, com a família de base, que era bem mais firme, né? Que é a geração anterior. Aí ela chega com 4 anos na escola, mãe, posso falar. O Matheus tinha 3 anos. Como nós voltando, o nosso cérebro amadurece com 26 anos. Eu engravidei com 22 anos. 23 anos o Matheus. O Matheus tinha 3 anos e ele dominava a casa, sabe? E daí levei ao médico, não, ele deve ter alguma coisa. O médico olhou pra mim e disse assim, Jussara, eu acho que eu sei o que é, mas vamos fazer todos os exames. Fiz todos os exames, o Matheus não tinha nada. O que ele disse? Falta de limite. Nossa! Então, falta de limite. Sentamos, eu e o Daniel, não, é falta de limite. Vamos colocar
no limite. Que a gente precisa também dar um basta para aquilo, né? Hoje os pais têm medo dos filhos, porque eles choram, choro, né? Nunca aconteceu nada com ninguém de chorar. Mas precisamos dizer não, deu, chega, terminou. Porque ele vai apresentar na escola, ele vai apresentar na sociedade, ele vai estar com 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. E ele vai apresentar lá no trabalho, no relacionamento, que isso no outro vídeo a gente já conversou sobre esse assunto, mas que a gente precisa dizer não, deu, chega, terminou. Dá um basta. Dá um basta. Porque se a gente não fizer isso, ele vai sofrer. Ele vai sofrer no futuro. Aí vai ser a sociedade, o amigo, quem que vai tentar um dia, né, ou machucar mais, ou aquilo vai ficar pior ainda, a situação daquele no futuro adolescente, adulto. Então somos nós, pais, né, que podemos corrigir isso dentro da nossa casa. E fazendo uma autoavaliação. E fazendo a autoavaliação. Porque foi o que, quando tu falou, eu pensei, ó, ela foi lá para autoavaliação, fazer uma reflexão junto com, né, com o marido, para ver o que poderiam fazer para melhorar. Só que assim, ó, o que foi necessário? Observar os comportamentos, se desacomodar também e unir forças. Eu já ouvi isso. Olha, não tenho nem tempo nem paciência, só que a vida vai cobrar. Vai cobrar. E precisamos ter esse tempo e essa paciência. Porque é de nós que eles precisam na infância. Bem importante essa tua fala. De nós que eles precisam que a gente instrua ele, né? Faça com que ele tenha aquele desenvolvimento, né? E hoje não tem mais. Antigamente ainda poderia dizer, eu não tenho conhecimento dessa situação, ou eu não tenho conhecimento do que está acontecendo. Hoje não, a gente tem conhecimento para tudo. A gente pode se instruir na internet, conversando, o plano de saúde, não procuro os profissionais que eu necessito. Meu plano de saúde não pode, tem a parte pública que a gente pode recorrer, né? Mas então, a gente tem esses atendimentos que a gente precisa buscar. Omissão. Nós não podemos nos omitir nesses momentos, né? Ter postura e saber aonde que nós queremos chegar. E aí que está um ponto, né? Mas eu quero te agradecer mais uma vez, né? Porque eu gosto muito da tua fala e ela contribui muito com o canal. Eu gostaria de te agradecer, Marcela, parabenizar todas as mães, né? Esse final de semana, nossas mães, eu, você, estamos de parabéns, né? Dia das Mães, dias de comemorar essa mãe que a gente tanto ama, né? Que a gente tanto quer bem. E dizer assim que possamos ser fortes, né? A mãe, ela gera, não sozinha, mas ela é a que carrega o filho. Então, parece que sempre o compromisso é maior, né? Verdade. Sempre aquele compromisso maior. Então, essas mães comecem a fazer a sua avaliação, né? Os pais também, juntamente, né? Porque tem muitos pais que também são mães. Então, é complicado de falar sobre família. Mas é uma alegria, porque a família é tudo. Eu acho delicado, né? É uma delicadeza, porque é delicado, complicado e necessário também. Necessário. Mas essa família, ela é tudo. Que somos nós sem a nossa família? Qual é a alegria maior que tu tem? É de tu ver teu filho, tua filha, né, bem. É a nossa alegria. Então, é a nossa alegria. São os nossos tesouros, né? Nossos tesouros. Então, que nossos tesouros sejam bem cuidados, amados, respeitados, mas que os nossos tesouros precisam muito de nós. Serem lapidados e polidos. E formados. Exatamente. E no futuro, eles também ter a família, ter o processo de desenvolvimento dos filhos, e dar essa continuidade de com família, uma base sólida, né? Com uma base sólida. Essa é a preocupação. Que possamos, então,
sonhar sempre com essa família, né? Porque a família, ela nunca pode deixar de existir. Porque ela é tudo. Ela é tudo numa sociedade, ela é tudo que pode de mais sagrado, independente da crença que temos. Mas é algo mais sagrado que Deus tem. É as famílias. Então elas precisam ser cuidadas e amadas, porque elas já são cuidadas e amadas por Deus. Então que possamos cuidar e amar as nossas famílias. E que possamos educar esses inocentes da melhor forma, fazendo cada um a sua avaliação. Então parabéns a ti pelo teu canal. Muito obrigada. É muito importante. Parabéns às mães e parabéns às famílias, né? E que Deus abençoe cada um. Amém.